Hoje, às 4h30 da tarde, no Maracanã, pela 23ª rodada, tem Fluminense e Palmeiras. Um jogo muito importante no meio de dois jogos importantes, porque a gente está falando de dois jogos de oitavas de Libertadores. Fluminense, até agora, desde a parada da Copa, ainda não encontrou a vitória. O time com muitos empates e uma desclassificação bem dolorida para o torcedor do Fluminense. Mas chegou o tal do fator novo, né, nesse momento que estava precisando. Que vamos combinar que também não é tão novo assim, que a gente está falando do senhor Marco Aurélio de Oliveira, conhecido como Marcão, que é uma solução muito caseira do Fluminense, não é a primeira vez que ele vai estar à frente do campo. Mas a gente não está falando, o fator novo não é o Marcão, tá ali. O fator novo é a mudança, o fator novo é a saída de Luiz Ubeldia, que o torcedor estava muito desgastado e a gente via um time totalmente apático dentro de campo, sem disputar nada. Então a esperança do torcedor do Fluminense hoje é ver um time com vontade, é ver um time diferente, um time que se aproxime do melhor de cada jogador, e aí depois a gente vê no que isso vai dar e cria mais esperança para a gente classificar na terça-feira, mas terça-feira a gente fala no pré-jogo de terça-feira. Hoje a gente vai começar a falar tudo o que você precisa saber nesse pré-jogo de Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta e vamos começar esse pré-jogo. Antes de começar esse pré-jogo, aquele pedido de sempre, por favor, se inscreve aqui no canal Gol de Barriga. Se você já é inscrito, deixa o like que ajuda muito, tá? Tem vídeo todo dia aqui às 7 da manhã e live de segunda a sexta para a gente trocar uma ideia entre torcedores, né? Vamos lá começar porque é um jogo muito importante para o Fluminense. Um jogo muito esperado, né? Desde o primeiro turno, porque era o jogo do reencontro da torcida com o Arias dentro da nossa casa. Então vai ser um clima hostil na arquibancada, com certeza. Não é o melhor momento que a gente imaginava ir contra o Arias, por tudo que tem acontecido, essa troca de técnico, as vitórias que não chegam nunca, mas é o momento de ganhar do Palmeiras e ganhar do Arias. E não é nem ganhar do Palmeiras que é tão necessário, porque se a gente, vamos ser sinceros aqui, não vamos ser hipócritas, estamos torcendo para o Palmeiras nesse momento do Campeonato Brasileiro. Mas hoje não dá para pensar nisso, porque é um Fluminense que abre essa rodada do Brasileirão na quarta colocação, mas vendo o terceiro colocado se distanciar com 40 pontos, 5 acima do Fluminense, e Cruzeiro, Bahia, Corinthians, esses três times podem igualar e passar o Fluminense nessa rodada. Então o Fluminense viu todo esse meio de campo de tabela de brasileiro se aproximar, e o Fluminense não ganha, vai empatando, vai perdendo, e vai deixando esses times chegarem cada vez mais perto. Então é um jogo para o Fluminense que não é um jogo fácil, a gente enfrenta o líder do campeonato, mas nesse momento a gente tem que olhar para a gente e conseguir resolver. Por duas coisas, como eu falei. Uma por esse Campeonato Brasileiro, porque é importante demais o Fluminense ficar nessa quinta colocação. Pelo menos na quinta, né, que seria a pré, claro que pode mudar, pode ter vencedor da Copa do Brasil e finalista agora, que também abriria uma vaga, pode ter um campeão da Libertadores, tudo isso pode interferir. Mas a gente tem que olhar para o básico e para o que é garantido, que hoje é o G5. Porque perdemos uma vaga ali. E para ser bem sincero, acho que Palmeiras e Flamengo já tem 2 vagas garantidas. Acho que o Cruzeiro, que está atrás da gente nesse momento com 2 pontos atrás, acho que é muito difícil não ficar entre os 5. E aí a gente está disputando 2 vagas com o Atlético Paranaense, que está 5 pontos na nossa frente, Bahia, Corinthians, Bragantino. E eu diria que Botafogo, eu tiraria o Bragantino e colocaria o Botafogo nessa briga, tá? São esses times para mim que vão brigar por essas 2 vagas. Então, cada vitória é importante demais. Então, a gente precisa se reencontrar com a vitória. Então, é ganhar do Palmeiras hoje e também o fato de dar um ânimo para o jogo de terça-feira. Que tudo que o torcedor precisa nesse momento, e esse elenco também, é confiar nele um pouco mais. A gente precisa confiar nesse elenco e parece que esse elenco também precisa confiar nele. Então, o fato dessa mudança de técnico ali, acho que pode ser um fator determinante para isso, tá? Vamos falar quem não troca de técnica há muito tempo, esse trabalho longo de Abel Ferreira. Vamos falar de como vê o Palmeiras para o jogo de hoje. Vamos lá falar do nosso adversário Palmeiras, que no confronto, nos números do confronto, são 124 jogos, 39 vitórias para a gente, 20 empates e 65 derrotas, tá? É um Palmeiras que abre essa rodada na liderança do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, 6 pontos à frente do segundo colocado, que é o Flamengo, mas com um jogo a mais que o Flamengo. Então vem pressionado, apesar da liderança, de estar dentro da Copa do Brasil, de estar dentro da Libertadores, é uma torcida que cobra muito
que esse time do Abel jogue mais, apesar de sim estar entregando os pontos e as vitórias o suficiente. Mas por que essa pressão nesse momento? Porque tropeçou para o Internacional na última rodada e viu o Flamengo se aproximar. Então isso dá uma pressão maior. Além de que no primeiro jogo das oitavas da Libertadores, jogando dentro de casa contra o Cerro, já é a terceira vez que enfrenta o Cerro, não ganhou nenhuma das três, muito parecido com o Fluminense Independente de Rivadavia, né? Se a gente for comparar ali essa situação. Chegou a ter um jogador expulso, isso interfere, achei uma expulsão um pouco exagerada, né, na minha opinião, mas mesmo assim conseguiu abrir o placar na reta final, fez 1-0, mas tomou o empate do Cerro e vai pressionado para o jogo na volta no Paraguai, tá? Apesar desse jogo importante do Paraguai no meio da semana, Abel Ferreira falou que não vai abrir mão de nenhuma das três competições. Então você não vai ver hoje no Maracanã o Palmeiras ir com o time totalmente reserva, mas com certeza pode ter alguns desfalques ali por questão de controle de carga, né? Tá uma palavra que está na moda ali, esse controle de carga. Algumas informações ali, tá? Barbosa sofreu um trauma em um dos pés há alguns dias, saiu mancando no último jogo, então tem chance de não jogar essa partida e se juntar com Paulinho e Kelvin, que seguem lesionados, tá? Vale lembrar que o Palmeiras tem o fator Arias ali, que a gente, com todos os motivos do mundo, tem raiva ali do Arias e hoje vai ter esse protagonismo na arquibancada, vai ser vaiado, já foi vaiado na Arena Barueri no jogo de ida, que o Fluminense com time reserva, time misto, fez uma grande partida, mas não conseguiu a vitória, tanto que o torcedor que estava lá aplaudiu, mas o Arias está nesse time. O Arias tem 32 jogos pelo Palmeiras, 8 gols e 4 assistências. Então tem que ter atenção, a gente conhece bem o Arias, mas é jogo para lembrar a estreia do Gustavo Scarpa contra o Fluminense no Maracanã, que a torcida vaiou e a gente ganha aquela partida, tá? A principal novidade do treinamento também, que vale citar aqui, que Bruno Fux, que é bem recuperado de uma cirurgia de apendicite, voltou a trabalhar em tempo integral com o restante do elenco, então tem chance de ir para campo hoje, tá? Provável time que a gente vai ver hoje no Maracanã do nosso adversário é Carlos Miguel, que vem pressionado também, tá? Vem falhando nessa temporada. Bruno Fux ou Emiliano Martins, Gustavo Gomes, Murilo, Alan, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Piquerez, Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque. É um time forte e a gente tem que ter atenção, tá? Jogador destaque da temporada, a gente vai para Flaco Lopes. Estamos falando do atacante argentino que jogou a última Copa do Mundo, tem 25 anos, e nessa temporada já tem 17 gols e 8 assistências. Então, assim, a gente está falando de 25 participações em gols. Em agosto teve uma parada de um mês de Copa do Mundo ainda. Então, é sim um grande atacante e o Fluminense tem que ter atenção, até porque vai ser zaga reserva hoje, eu vou falar um pouco disso, tá? Jogadores conhecidos tem muitos, né? Além do Arias que a gente citou e do Flaco Lopes, a gente tem que falar Vitor Roque, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Carlos Miguel, Gustavo Gomes, briga com o Flamengo ali para ser o elenco mais conhecido, que vem brigando por títulos todas as últimas temporadas, né? Relembrando um confronto, que a gente sempre faz isso aqui no canal Gol de Barriga, relembrar um confronto entre Fluminense e Palmeiras, cara, eu vou para um momento que foi muito importante para a gente, que é o último jogo do Brasileirão de 2024. Foi se brigando contra o rebaixamento, o último jogo no Allianz. O Palmeiras tinha que fazer um milagre ali para conseguir o título, né? Tinha que torcer o Botafogo, perder para um São Paulo. Era um negócio meio complicado. O Fluminense faz uma grande partida e no final do primeiro tempo, um passe lindo do Nonato para o Serna. Serna corta o Murilo, se eu não me engano, disputa com o lateral, depois corta o Murilo e bate no canto e faz 1-0 para o Fluminense, e o Fluminense se livra do rebaixamento. Então, assim, comparando que era um momento muito ruim do Fluminense e foi uma vitória muito importante, acho que cabe essa comparação com o jogo de hoje, tá? Já falamos muito de Palmeiras, vamos falar como veio o Fluminense para essa partida de hoje às 4h30 da tarde. Campinho aqui na tela do provável time do Fluminense, mas antes eu vou pedir para te lembrar, tá? Deixa o like, se inscreve no canal que dá aquela moral pra gente. Vamos lá que o Marcão, nosso novo velho técnico, né? Não deve ir com um time totalmente reserva, que eu acho que teria muita chance se fosse o Luiz Ubeldia, por estar mais pressionado do que o Marcão nesse momento, né? Então o Marcão deve manter a base do time titular, mas poupar um ou outro jogador. Por exemplo, Thiago Silva, jogador que não deve ir a campo hoje, porque vai ser poupado para o jogo da volta das oitavas da Libertadores. Outro jogador que não joga hoje é Ignácio, porque também, mas isso não é questão de ser poupado, ele está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Então o provável time que vai a campo hoje, né? É muito difícil cravar esse time, porque é um trabalho novo,
envolve uma troca de um técnico, mas um técnico que está ali no elenco já, então é muito difícil a gente cravar. Mas o provável time que deve a campo é Fábio, Guga, aí essa zaga com Igor Rabelo e James, e René. Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso deve ter chance de titular novamente hoje. Canóbio, Soteldo ali no lugar do Savarino e Hulk. Sendo bem sincero, eu iria de Samuel Xavier e achei que o Marcão também iria de Samuel Xavier por respeitar bastante o elenco. O Samuel tem mais tempo, eu acho que a disputa é justa hoje em dia e eu iria de Samuel Xavier. Igor Rabelo e James não tem o que fazer, né? Se o Thiago Silva não tem condição de jogar os 3 jogos seguidos, sem dúvida o jogo mais importante é o de terça-feira, e eu também iria de René. Lembrando que o Arana sai com concussão, então ele nem poderia jogar pelo protocolo também. Então assim, eu iria de René, independente disso eu iria de René. Martinelli e Hércules e iria de Ganso. A Costa vem num momento muito ruim e acho que o Ganso mostrou um bom futebol, tanto contra o Botafogo, como quando entrou na reta final ali do jogo do Vasco. Canóbio, Soteldo e Hulk. Eu iria de Canóbio, eu acho que é melhor do que as outras opções ali, botar o Caxias, Hulk de ponta, foi aquela loucura, a The Last Dance ali, a dança pisando no pé ali do Zubeldia. Iria de Soteldo no lugar do Savarino, me incomoda muito a alergia que o Soteldo tem de gols, né, de fazer gols, mas eu iria de Soteldo e iria de Hulk, assim, é uma atuação do Hulk constrangedora, mas não confio no Cano hoje e Caxias para mim não é jogador. Então, essa seria a escalação do meu time. E de resto, é isso. É torcer para esse time e a gente começar a ver esse time com mais vontade, mais intensidade, mais organizado. Os jogadores que forem entrar no decorrer da partida, que entrem melhor, que não vem entrando Savarino, que a gente viu um Savarino mais próximo, que ele já foi um pouco no Fluminense, mas principalmente o Savarino do Botafogo. Que a gente possa ver o Acosta se reencontrar com o futebol. Martinelli é um jogador que a gente precisa ver se reencontrar com o futebol também, porque é um grande jogador, vinha fazendo uma grande temporada e parece que o futebol dele parou na Copa do Mundo, né? Não conseguiu voltar a jogar. Espero só um Fluminense competitivo hoje, tá? E que ganhe a partida, mas eu quero que o Fluminense consiga se conectar com o seu torcedor, que a gente possa ver contra quem tem esse momento esse ano. Agora, recente, Fluminense e Red Bull Bragantino, o começo do segundo tempo. É um Fluminense marcando em cima, roubando bola, pressionando, chamando a torcida e a torcida foi. Eu tenho certeza que, diferente se fosse com o Luiz Beldia, que a torcida já tinha largado a mão, a torcida que vai ao Maracanã hoje vai disposta a apoiar o Fluminense. Eu tenho certeza disso. Até porque tem o fator John Arias e o ódio é uma coisa que levanta assim a arquibancada, tá? Então a torcida vai querer cantar mais, vai fazer barulho, vai vaiar o adversário. Então é uma torcida que está indo predisposta a apoiar. Então o time precisa mostrar isso, principalmente no começo da partida, para inflamar o Maracanã e a gente conseguir esses 3 pontos hoje. Filho, mas isso vai ajudar o Flamengo. Cara, isso aí é um problema de Flamengo e Palmeiras, a gente tem que olhar para o nosso e ganhar o jogo de hoje, tá? Mas tem um outro fator, tem 2 fatores que irritam a gente, Arias e o árbitro da partida, Anderson Daronco, que eu vou falar dele agora. Árbitro da partida, o seu Anderson Daronco. Anderson aposentado Daronco. Deveria estar aposentado já do futebol, né? Histórico comandando, apitando, né? Jogos do Fluminense. São 44 jogos, 16 vitórias, 2 empates, 16 derrotas. Bem disputado, tá? Vale lembrar a confusão que tem naquele Fluminense Vasco em agosto de 2024. Ele fica, onde o Mário Bittencourt chama ele de aposentado para baixo, dizendo que ele não tem condição física de apitar uma partida de Série A. Ele fica afastado de jogos do Fluminense durante muito tempo, apita depois de mais de um ano sem apitar jogo do Fluminense. Em novembro do ano passado, a vitória do Fluminense no Maracanã contra o Mirassol, e não tinha apitado mais nenhum outro jogo esse ano e foi escalado para apitar hoje, tá? Curiosidade negativa, ele apitou desses 44 jogos, 4 foram Fluminense e Palmeiras. Sabe quantos a gente ganhou? Nenhum. Sabe quantos a gente empatou? Nenhum também. Todos os 4 jogos foram 4 vitórias do Palmeiras. Espero que hoje isso não se repita e que ele não seja o protagonista e que a gente nem repare que o Daronco está em campo, mas isso é praticamente impossível, né? Porque é um árbitro que gosta muito de aparecer e fraco demais, e essa mistura de fraco com querer aparecer geralmente dá muita merda, e isso é Anderson Daronco, tá? Galera, jogo hoje às 4h30, então como de costume são 2h30 de pré-jogo, estaremos no Maracanã
para fazer essa cobertura para vocês. Então eu espero vocês a partir das 2 horas aqui acompanhando com a gente, tá? 2 horas começa o pré-jogo, 4h30 começa a partida, 6h30 mais ou menos a gente começa o pós-jogo para fazer pergunta para o Zubeldia. Olha, ainda vou ficar falando esse nome em algum momento. Fazer pergunta para o Marcão, para tentar parar algum jogador ali, né? Parar algum jogador, né? O Fluminense levar ele para algum jogador para a imprensa falar e perguntar e interagir com vocês ali, vendo o chat e recebendo a mensagem de vocês e respondendo, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e espero que teve essa virada de chave da demissão do Zubeldia, que a gente veja isso dentro de campo, tá? Tamo junto, até a próxima, valeu!